Olá, meus alunos do sétimo ano B. Hoje a gente vai dar continuação à questão do nosso assunto que iniciamos no capítulo 8, que é a questão da drama e a questão do teatro. Quando a gente fala do teatro, a gente viu todo o conceito que é um teatro, a questão dele da arte, da expressão cênica que ele tem. Então hoje a gente vai ver um pouco sobre a sua origem, certo? A origem do teatro é na Grécia Antiga e não tem assim mais ou menos uma data específica. Mas se sabe que era muito comum na Grécia Antiga a questão dos festivais. Festivais para os deuses, como vocês sabem, na Grécia Antiga tem a questão da mitologia grega e eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses e com isso eles faziam vários festivais para agradar esses deuses. E um desses era o deus Dionísio, deus do vinho e da fertilidade. Então as pessoas usavam máscaras, colocavam os cachos de uva na cabeça, começavam a fazer essa encenação e com isso se dizem que foi assim que surgiu essas primeiras encenações teatrais na Grécia. Então, a gente vai ter esse surgimento do teatro na Grécia Antiga, e com isso a gente vai ter a primeira construção de teatros. E o teatro era feito de forma de arena. Como assim? Primeiro, a palavra teatro quer dizer que vem do grego lugar onde se vê. Onde se vê o quê? Onde se vê esses espetáculos teatrais. E esse teatro era construído de forma de arena, de forma de meia-lua, como vocês têm aqui na imagem do livro de vocês, em forma de meia-lua. Aqui ficava uma arquibancada e aqui ficava o palco. Geralmente era construído em locais um pouco mais altos, as pessoas chegavam a cavalo, de carroça, aqui de charrete, para aqui. Então o público ficava aqui, nessa região, onde está a arquibancada, e aqui ficava montado o palco. Então, as peças eram encenadas por homens, por homens, e essas pessoas usavam máscaras que davam essa expressão, que é muito um dos símbolos do teatro, né? São as máscaras de alegria e tristeza, que é muito comum utilizar, já que as pessoas ficavam um pouco distante do palco, então para eles visualizarem essa expressão facial, eles usavam essas máscaras, como a gente tem aqui no livro de vocês, um dos exemplos. E aqui a gente tem uma foto de um dos teatros mais antigos da Grécia, que ainda está em pé, como assim, conservado, bem preservado. Então essas máscaras eram utilizadas para os homens interpretar. Como eu falei, só os homens participavam dessas encenações, as mulheres não. Então, outra coisa, quando a gente fala da questão do teatro grego, a gente fala de dois estilos de peças teatrais, que é a tragédia e a comédia. A tragédia eram histórias dramáticas, mostrava grandes feitos heróicos de acontecimentos, até mesmo de mortes, envolvendo toda essa história. Então eles pegavam um pouco desses acontecimentos de guerras, criavam os personagens e colocavam sempre um grande acontecimento ou uma tragédia que envolvesse, por exemplo, a história de Édipo Rei, que depois descobriu que era adotivo e acaba se casando depois com a mãe, depois tira esses dois, acaba depois ficando cego depois. Então tem toda essa situação de tragédias, feitos heróicos ou também trágicos. Então, continuando, a gente também tem comédias que são sátiras, são mais bem-humoradas em relação à política e à sociedade. Então, a gente tem tragédia, como se tem o caso de Édipo, que depois, ao adulto, descobriu que foi adotado, e depois foi descobrir que tinha casado com sua mãe, já tinha matado seu pai, com isso furou seus dois próprios olhos. Então são tragédias desse nível. Então você vai desde uma tragédia grega, como eles gostam de contar, e até mesmo em relação às comédias, sátiras, à política, à sociedade, de forma bem-humorada. Então era muito presente nesse momento. E como eu mostrei para vocês, como é comum do símbolo essas duas máscaras, então da tragédia e da comédia. Então, o teatro grego, ele vai ser o prepulsor. E com o passar do tempo, a gente vai ver isso nas próximas aulas, o teatro ele vai evoluindo, ele vai mudando. Como eu falei para vocês, o teatro no início era só os homens que participam, mas na frente, depois de muito tempo, as mulheres vão começar a participar. A gente vai ver isso nas próximas aulas, que iremos continuar ainda vendo um pouco mais sobre o teatro, tá?
Então, hoje a gente viu um pouco sobre a história do teatro, como ele surgiu, e nas próximas aulas a gente vai continuar vendo mais sobre a questão da história do teatro. Então, vocês vão ficar com a atividade na página 89 do livro de artes e a página 90, certo? A atividade de classe, vocês vão ficar com a página 89 e 90.